Lorde, não acho que a história seja a lá... Que é um palavrão aqui que eu falei, mas eu não posso botar no vídeo, né? Acho que as pessoas reclamam demais, infelizmente, porque não simplesmente curtiram o jogo. A Blizzard é uma empresa, assim como todas as outras de outros segmentos, também enfrenta problemas. Então, peraí, vamos lá. Primeiro, sobre essa aqui... Ah, estão sendo atacados por milhares de mobs. LOL. Sobre essa questão da história ser... Vamos lá, primeiro. Sobre a questão da história ser a lá... Tá? Isso é só uma maneira de dizer. O que eu quero dizer, explicando melhor, é o seguinte. Quando eu quero dizer que a história é a lá... Eu quero dizer que a história ela não é pensada, ela não é planejada, ela não é desenvolvida. O que eu quero dizer com isso? Beleza. O Vol'jin virou chefe guerreiro da Horda. Ok. Tá. Como é a nova Horda do Vol'jin? Que mudanças o Vol'jin fez? Qual o impacto de ter o Vol'jin como chefe guerreiro? Afinal de contas, isso é uma coisa grande. Isso é um impacto grande. Nada. Parece que ele virou chefe guerreiro porque alguém queria que ele virasse chefe guerreiro. Fomos pro mundo dos mortos. Caramba, descobrimos que existe o mundo dos mortos. Encontramos pessoas mortas. Qual é a consequência disso no jogo? O que isso mudou na história? Nada. Sabe? A história, ela não é bem construída, ela não é bem contada. As coisas não se ligam. Sabe? Alguém falou isso sobre os filmes da Marvel, mas compararam com o próprio World of Warcraft. Que a impressão que a gente tem, e na verdade, se eu não me engano, foi até um diretor que dirigiu um filme da Marvel que falou isso. Que ele falou o seguinte, olha, hoje em dia, eles não estão preocupados em fazer uma boa história, parece que eles estão mais preocupados em fazer cenas legais. O que eu quero dizer com isso? Em vez de você construir uma boa história para chegar um momento que quando aquele personagem for morrer, você vai torcer para que ele não morra, porque você gosta dele, porque ele tem uma boa narrativa, porque você se importa com ele, eles preferem fazer uma cena cheio de efeitos especiais, porque vai ser super emocionante, porque vai explodir tudo e todo mundo vai vibrar. Basicamente aconteceu em Dragonflight. Toda a cinematic de Dragonflight, a Blizzard queria emocionar os jogadores. Oh, não, nós somos famílias. Mas ela construiu essa relação de família na história pro personagem, pros jogadores. Sacou? A Viranote e a Alexstrasza são super amigas. Ela construiu essa história no jogo pra gente sentir que elas são super amigas, pra gente sentir a dor da Alexstrasza quando elas estão conversando? Não. Então como é que você quer que eu me emocione? Então a história lá, é isso, que a Blizzard ela vai jogando a história sem se importar o que vai acontecer. Ok. Agora, sobre a questão, as pessoas reclamam demais. Galera, assim, a gente tem que entender que as pessoas têm direito de gostar das coisas, assim como as pessoas têm direito a não gostar das coisas. Na verdade, quando a gente fala que as pessoas estão reclamando demais, o que você está querendo dizer é a pessoa não concorda com a minha opinião, então eu não gosto que ela reclame. Assim, eu não quero ser chato, mas é basicamente isso que as pessoas estão dizendo quando falam isso. Porque o que é reclamar demais? Reclamar demais, sendo sincero, é que a pessoa está reclamando de uma coisa que você não concorda. Isso é reclamar demais. Primeiro porque não existe reclamar demais. Ninguém tem um direito de dizer até que ponto você pode ou não reclamar. Sabe? Eu não tenho direito a dizer para você que você está reclamando muito ou está reclamando pouco. Eu posso discordar da sua opinião. Mas eu não posso dizer para você que você não está reclamando demais, você não pode mais reclamar. Porque a gente pode achar legal quando a gente fala isso para os outros, mas se a gente acha que temos o direito de falar que os outros não podem reclamar porque estão reclamando demais, as pessoas podem fazer isso com a gente. A gente não vai gostar quando fizerem isso com a gente. Porque eu conheço como é que o mundo funciona. Quando fizerem isso com a gente, as pessoas vão odiar, vão ficar pé da vida com a gente. Então, não existe esse negócio de reclamar demais. Quando a gente fala que está reclamando demais, o que você está dizendo é, ela está reclamando de algo que eu não concordo, então, para mim, ela está reclamando errado. Quando não faz sentido. Segundo, por que as pessoas não podem apenas se divertir? Mas a reclamação é exatamente essa. A pessoa está reclamando porque ela não está se divertindo. A coisa mais importante, uma das coisas mais importantes que você aprende quando você tem uma empresa, quando você vai administrar um negócio, é que é muito mais importante você escutar as reclamações que os elogios. É óbvio. Porque o elogio, ele serve muito bem para o nosso ego.
mas a reclamação serve para a gente crescer. Você ignorar a reclamação não vai fazer com que sua empresa venda mais ou venda mais. Na verdade, vai fazer com que a sua empresa venda menos. Você ignorar a reclamação não vai fazer com que o seu jogo cresça, com que mais pessoas joguem o seu jogo. Pelo contrário, menos pessoas vão jogar o seu jogo. Existe um estudo, né, uma pesquisa que foi feita pela indústria há muitos anos atrás, de que você conquistar um cliente tem um custo. Tá? Você conquistar novos clientes custa 3 vezes mais. Você reconquistar um cliente que você... Não, peraí. Você conquistar um cliente tem um custo. Você manter aquele cliente tem um custo de 3 vezes esse custo. 3 vezes X. Você reconquistar um cliente que você perdeu é 10 vezes X. O que isso quer dizer? É muito melhor você manter um cliente do que você reconquistar um cliente que você perdeu. Sabe? É uma coisa muito importante, não só para a empresa, mas para a nossa vida. A gente não pode fechar os olhos para reclamações, porque foi exatamente isso que a gente fez. E olha o que aconteceu com o World of Warcraft. Durante anos, os jogadores e a empresa fecharam os olhos para as reclamações, dizendo que era só hater. Era porque você não fazia mítica mais, por isso que você estava reclamando de Shadowlands. Galera, nós estávamos aqui, tá tudo gravado. Nós estamos na época da informação, tá tudo gravado. Quando saiu Shadowlands, eu fui altamente criticado porque disse que a expansão não era boa. E olha o que aconteceu. As pessoas que me criticavam hoje dizem a expansão não era boa mesmo. E Shadowlands só foi tão ruim assim porque a Blizzard não escutou as reclamações de Legion e BFA. Nós só tivemos tantas expansões ruins porque nós fingimos que não tinha nada de ruim, porque a gente dizia que quem estava reclamando era hater, que não tinha reclamar, que tinha que aproveitar o jogo. E olha o que aconteceu. Galera, cadê esse Murloc? Vocês falaram que é aqui? Aonde está esse Murloc? Eu lembro de ter visto esse Murloc congelado, mas aonde está nessa ilha? Sacou? Então, infelizmente, não adianta a gente ficar assim. Tá? Você tem direito de estar gostando, estar achando o máximo o jogo. Agora, fingir que... Para dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes, existe um jogo que você está se divertindo, mas você fingir que o jogo não tem problemas, não vai fazer o jogo ser mais popular. Tem um jogo que eu adoro, que é chamado Star Wars Rebellion. É um dos melhores jogos para mim que já foi feito de estratégia. Eu adoro esse jogo. Cara, mas o jogo é um lixo. É um lixo. Eu sei que o jogo é um lixo. O jogo era a época que... Você vai me mostrar onde é que é? Ah, tá, beleza. Esse jogo era um jogo de estratégia que foi feito numa época em que os jogos de real time estavam crescendo. Então, claramente, o jogo ele deveria ter sido de turno. Ele deveria ter sido feito de turno. Mas, na época, os jogos de turno estavam em baixa e se dizia que um jogo para fazer sucesso tinha que ser em tempo real. E aí fizeram um jogo em tempo real. Tá? Fizeram um jogo em tempo real. Tá? Eu já vejo o que tem que fazer. Já achei um Murloc congelado, mas vamos lá. Foi feito em tempo real. Só que o que acontece? Como o jogo ele não foi pensado para ser em tempo real, toda hora você tem que aumentar a velocidade e dar pause para você dar os comandos. Aí você aumenta a velocidade e você dá pausa. Imagina você jogar um Civilization em que você tem que... só que é em tempo real, que você tem que aumentar o comando. Ele está congelado, eu tenho que usar fogo nele. Faz sentido. Inteligente. Legal. Ele está congelado, eu jogo fogo nele para soltar ele. Beleza. Mas então... Imagina um Civilization que você tem que... O jogo é em tempo real, só que para você dar os comandos você tem que pausar. Aí o tempo inteiro você pausa, bota. O que acontece? Depois de 1 hora jogando, os seus dedos do mouse estão doendo. Literalmente estão doendo, porque você tem que ficar o tempo inteiro. Pausa, vai, pausa, vai. Eu me divirto. Mas eu sei que o jogo é um lixo, ele é mal feito. Então a gente pode gostar, mas a gente tem que ver os defeitos das coisas. Sacou?